Imagine você dois carros do mesmo ano, com o mesmo motor, com o mesmo câmbio, mas de marcas diferentes. Eu estou falando do Citroën C3 e do Peugeot 207, ambos 2011, que eu já testei aqui no canal. E hoje eu vou te mostrar qual desses dois usados mais vale a pena colocar na garagem. Então vem comigo, vamos bater roda. Roda a vinheta. Bom, para começar o nosso vídeo de hoje, deixa eu explicar quem é que está aqui. Nós estamos falando do Peugeot 207 com motor 1.4 da versão XR do ano de 2011. Ele tem câmbio manual de 5 marchas e exatamente o mesmo câmbio e o mesmo motor estão presentes no Citroën C3 GLX 2011. Esses carros fazem parte do mesmo grupo, que é o grupo PSA, que hoje pertence a Stellantis, que é o grupo da Fiat, Chrysler, Jeep e agora Peugeot e Citroën. O grupo que tem hoje cerca de 18 marcas, entre Alfa Romeo e muitas outras. Só que hoje nós vamos falar desses dois populares que eram vendidos aqui no Brasil, que foram comercializados aqui no Brasil lá em 2011, já modelo 2012. E eu vou te falar se o preço deles está aí condizente com o que o mercado está praticando e principalmente quanto vai custar o seguro deles. Você vai conferir comigo aqui no final do vídeo. Mas agora vamos começar pela parte técnica deles, porque nós vamos descobrir aqui agora qual é a diferença entre esses dois, apesar deles terem o mesmo motor e o mesmo câmbio. Então vamos lá. O motor é o mesmo para os dois, rende 82 cavalos com etanol e 80 cavalos com gasolina a 5.250 RPM. Já o torque rende 12.8 kgfm para o Peugeot e 12.6 para o Citroën. Ambos aí na mesma rotação, 3.250 RPM. É uma rotação um pouco mais alta, né? Para um motor aspirado, até que faz certo sentido. E o câmbio é um câmbio manual de 5 marchas. Agora vamos começar a aprofundar nessa ficha técnica dele para a gente entender qual que rende melhor. Vamos lá. O Peugeot 207 é um pouquinho mais leve, ele tem 1.045 kg. Já o Citroën C3 tem 1.091 kg. É praticamente o peso aí de uma criança, adolescente, vai 40 kg, 45 kg, 46 kg que seja. Com isso, a relação peso-potência do Peugeot é de 12,7 kg por cavalo e você vai entender por que isso é importante mais lá para frente. Já a do Citroën é de 13,3 kg por cavalo. A relação peso-torque do Peugeot é 81 kg por cavalo e a do Citroën é de 86,6 kg por cavalo. Beleza. Com isso, daqui a pouco eu vou te contar quanto eles fazem de 0 a 100. Mas presta atenção nisso aqui, ó. A suspensão dos dois é praticamente a mesma, né? Dianteira nós temos McPherson e na traseira eixo de torção no Citroën e braço arrastado no Peugeot 207. E freios são exatamente a mesma coisa. Disco sólido, não é nem ventilado, na dianteira e tambor na traseira. E os pneus, assim como as rodas, também são iguais. Pneus 185/65 e rodas de 14 polegadas. Agora falando de dimensões, vamos lá. Esse comparativo é bem legal porque quando você vai para a parte de dentro do carro, isso vai fazer muita diferença, principalmente para o Citroën. Olha só. O Peugeot 207 tem 3,87 metros de comprimento, 1,66 de largura, 1,44 de altura e 2,44 de entre-eixos. Já o Citroën C3 tem 3,85 de comprimento, é um pouquinho menor do que o Peugeot, 1,66 de largura, exatamente a mesma coisa, 1,51 de altura e 2,46 de distância entre eixos. Pode ser que esses 2 centímetros façam muita diferença na hora de acomodar os passageiros na parte de trás, e a gente já vai ver isso aqui. Já o porta-malas do Peugeot, putz, aí deixou a desejar, hein? Para quem gosta de fazer uma viagem com um pouco mais de conforto, colocar mais mala, realmente o Peugeotzinho deixou a desejar, porque ele tem só 245 litros, enquanto o C3 tem 305, era um dos maiores porta-malas da categoria. Agora vamos falar de consumo de combustível, a gente vai rapidinho já passar por isso, porque é aqui que você vai começar a perceber qual dos dois vai render mais para você. O Peugeot 207 faz 6,8 km por litro com etanol na cidade e também na cidade são 10,6 km por litro com gasolina. Ou seja, ele até aqui tem um bom desempenho com gasolina na cidade. Já na estrada, as médias são de 8,7 km por litro com etanol e 13,7 com gasolina. Ele vai muito bem na estrada também, o Peugeotzinho, quando abastecido com gasolina. Esse carro, pelo que a gente pode perceber, ele rende mais e ele consegue entregar mais
autonomia, obviamente, com gasolina. Já o Citroën C3, olha só, ele faz 7,6 km por litro com etanol na cidade, é bem melhor do que o Peugeot, que faz só 6,8. Só que com gasolina na cidade, ele deixa de desejar, porque o Peugeot faz 10,6 e o Citroën C3 faz 10,2. Quando a gente vai para as estradas, olha só, o Citroën C3 faz 9,1 km por litro com etanol e com gasolina ele faz 12,4 km por litro. O tanque de combustível do Peugeot é de 50 litros e o tanque de combustível do Citroën C3 é de 47 litros. Agora que a coisa vai começar a pegar, porque nós vamos falar de 0 a 100. Claro que se você está em busca de um carro popular, você está querendo economizar combustível, não é desempenho a sua prioridade. Mas, olha só, o Peugeot 207 acelera de 0 a 100 em 13,1 segundos, enquanto o Citroën C3 faz em 12 segundos. E eu já vou te explicar por quê, porque eu tive a oportunidade de dirigir os dois carros. E eu já vou te explicar por que existe essa diferença. E essa diferença vai justificar o consumo também que a gente acabou de ver. A velocidade máxima do Peugeot 207 é de 162 km por hora e já do Citroën C3 é de 173 km por hora. E aí você deve estar se perguntando, com todos esses dados que eu joguei aqui para você, se o Peugeot tem uma relação peso-potência e peso-torque mais leve do que o do Citroën, por que o Peugeot anda menos? Eu vou te explicar. E isso também se reflete no consumo de combustível. O Peugeot tem um câmbio de 5 marchas, assim como o Citroën. E é exatamente o mesmo câmbio. Porém, a relação de marcha entre eles é um pouquinho diferente, o que faz com que o Peugeot seja mais econômico na estrada, porque a terceira, quarta e quinta marcha são mais longas do que as relações no Citroën C3. Ou seja, ele consegue ser um pouquinho mais ágil na primeira e na segunda. Já na terceira, quarta e quinta, ele demora muito para embalar. Por isso que ele demora para chegar aos 100 km por hora. E também por isso que ele é mais econômico. Porque uma vez que ele tem um câmbio mais longo, ele não exige tanto do motor, ele não faz o motor andar numa rotação muito alta, ou seja, ele consegue compensar aí desse lado, economizando um pouquinho de combustível. A relação das marchas nesse câmbio do Citroën C3 não sofre tanta mudança assim da segunda para a terceira, para a quarta, para a quinta, então ele é um câmbio mais voltado para um comportamento linear do carro. Então, com isso, ele consegue ser mais econômico com etanol na cidade. Por isso que ele também bebe mais na estrada, porque o câmbio dele acaba jogando aí uma rotação mais alta. Para você andar a 100, 120 km por hora já é uma rotação bem mais alta do que a gente encontraria no Peugeot. Agora vamos falar sobre equipamentos. Se a sua decisão ainda não pesou para um lado ou para o outro, quando a gente falou de consumo de combustível, então vai ser aqui nos equipamentos que a sua decisão certamente vai sair. Sabe por quê? Já para aquela época era um carro bastante equipado, principalmente comparando com os nacionais. Então eles já tinham direção com assistência, ar-condicionado, regulagem de altura do banco, e eles tinham, claro, um acabamento um pouquinho melhor do que os carros nacionais da época. Mas a diferença entre os dois vai determinar agora para você qual dos dois você vai colocar na sua garagem. Porque a direção no Peugeot é hidráulica e já no Citroën ela é elétrica. É uma direção muito mais leve e uma direção que dá muito menos manutenção. Anota aí. Segundo, o 207 não tem computador de bordo. Já o Citroën C3 tem computador de bordo e você consegue fazer ali a média de consumo de combustível, você consegue determinar quanto tempo está faltando para fazer uma manutenção, você consegue registrar um ponto A a um ponto B, as trips, né, que a gente tem ali no computador de bordo normalmente, e você tem o consumo instantâneo. Já vir com computador de bordo é um ponto muito positivo para esse carro. E tem uma outra diferença quando a gente fala de direção. O Peugeot 207 tem regulagem de altura para o volante, mas o Citroën C3 tem regulagem de altura e de profundidade. E aí os dois carros também vêm equipados com regulagem de altura para o banco do motorista. E eu vou estou respondendo aqui nesse vídeo um dos pedidos dos nossos inscritos, o Edinaldo Franco, que me perguntou lá no vídeo do 207 se valeria a pena ter o carro. E agora eu já vou responder com essa última análise que eu vou fazer sobre o acabamento. O acabamento do Peugeot é bem melhor, na minha opinião, do que o do Citroën. O Citroën vem com bastante plástico, é um plástico de boa qualidade, mas ele ainda assim vem com muito plástico na forração das portas. O Peugeot não, o Peugeot já vem mais equipado com tecido em alguns pontos da cabine, principalmente nas portas, onde você apoia os braços, e isso
te dá um ar mais de sofisticação para o carro. E outra coisa, o Peugeot ele tem um desenho mais harmonioso. Quando a gente fala sobre design interno, sobre saídas de ar-condicionado e tal, o Citroën ele é mais arredondado, né? Ele é mais clássico. O Peugeot não, o Peugeot já é um pouco mais usado, só que no espaço interno, assim como a gente falou do porta-malas, quem ganha novamente é o Citroën C3, justamente porque ele tem esses 2 centímetros a mais de entre-eixo. Mas tudo bem, ele tem 2 centímetros a mais de entre-eixos, mas poderia ter perdido no porta-malas, que tem 60 litros a mais. Mas não foi o caso. Ele não perdeu espaço para quem vai atrás por causa do porta-malas, que é um pouquinho maior. Na verdade, ele tem um porta-malas maior e ele também tem um pouquinho mais de espaço, principalmente, claro, por conta da bolha que ele é, né, por conta do formato da carroceria. Ele tem um pouco mais de espaço para a cabeça, então você entra e sai do carro com mais facilidade, e tem um pouquinho mais de espaço para as pernas. Claro que para os ombros vai ser a mesma coisa, porque a largura do carro é a mesma, né? 1,66 para os dois. Então não tem muito ali o que fazer. Mas, mesmo assim, dentro do C3 você se sente com um pouquinho mais de espaço do que no Peugeot. Agora vamos falar de valor? Eu encontrei no site da KBB Brasil, os 207 estão com preço na média de R$ 19.202. E o Citroën C3 tem preços na média de R$ 19.596. Então ele é um pouquinho mais valorizado aí no mercado de usados, o Citroën C3, justamente por conta de tudo isso que eu falei. Mas o seguro também pode te surpreender, porque apesar de valer um pouquinho menos, a cotação que eu fiz na Use, que é aquele seguro digital, 100% digital, que você pode fazer pelo celular, você consegue preços aí de R$ 3.543 para o meu perfil, para o Peugeot 207. Para o Citroën C3, o preço é um pouquinho mais baixo, R$ 3.474. Tudo bem, é uma diferença que, se você optar por um carro ou pelo outro, não vai impactar tanto ali no seu orçamento, né? Mas mesmo assim, é bom lembrar, o Citroën C3 tem um seguro um pouquinho mais barato. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva aqui no canal. Os vídeos das avaliações desses carros, os testes do Citroën C3 e do Peugeot, você pode conferir aqui do lado. Se inscreva no canal para a gente sempre bater roda aqui, para você sempre acompanhar o conteúdo, e a gente se vê semana que vem. Aquele abraço, tchau!